Olá, aqui é o professor Fernando Afonso. Vamos fazer hoje a aula Reações de oxirredução. Uma reação chamada de oxirredução, ela tem o seguinte significado. Ox vem de oxidação, que quer dizer perda de elétrons. Então, nessa reação, o dito elemento que sofre oxidação, ele está sofrendo uma perda de elétrons. E a redução é o oposto, é o ganho de elétrons. Então, nessa reação, um elemento perde elétrons, o outro ganha elétrons. Então, nós temos uma transferência de elétrons. E a transferência de elétrons, através dela, vai surgir o que nós chamamos de corrente elétrica. Porque uma energia elétrica ou corrente elétrica é nada mais do que o fluxo de elétrons por um fio condutor. Então, nas reações de oxirredução, como um elemento perde elétrons e o outro ganha, vai sempre ocorrer a geração de uma corrente elétrica. Vamos ver um exemplo bem simples disso. O ferro sólido, por exemplo, o ferro de um portão, de um prego, de uma barra, ele reage com o oxigênio do ar e vai gerar o óxido de ferro, que é a ferrugem. Nessa reação, nós temos o seguinte: o ferro zero sólido, ele tem carga zero. O oxigênio gasoso também tem carga zero. Por quê? Porque são substâncias neutras. No óxido de ferro, a carga dos elementos não é zero, a soma das cargas que é zero. O ferro é 3 positivo, o oxigênio 2 negativo. Como que a soma é zero? 3 vezes 2, 6 positivo, menos 2 vezes 3, 6 negativo. Então, aqui deu 6 positivo, 6 negativo, um anula o outro, somatório igual a zero. Nessa reação, o ferro está passando de ferro 0 para ferro 3. Está sofrendo a oxidação, que é a perda dos elétrons. O oxigênio está de 0 para 2 negativo. Então, ele está ganhando elétrons, está sofrendo uma redução. Então, daí que surge a corrente elétrica. Bom, mas uma pergunta recorrente. De onde vem esses valores aqui? Ó? Por que o ferro é 3, o oxigênio é menos 2? De onde vem isso? Esses valores, eles vêm da própria ligação química. No caso, é uma ligação iônica. O ferro tem os 3 elétrons na sua valência. O oxigênio, 6 elétrons de valência. E aí nós encontramos esses números pela distribuição eletrônica. Então, o ferro cede um elétron para o oxigênio, cede mais um, o oxigênio completou seu nível de valência com 8. Só que sobrou esse elétron do ferro. Então, outro oxigênio recebe esse elétron. Só que está faltando. Então, outro ferro cede mais um elétron e outro oxigênio vai receber o par de elétrons que sobrou. Então, agora eu tenho um composto formado Fe2, O3. O Fe é 2, né? São 2, ferro 3, oxigênio 3, desculpa. E a carga de onde vem? Cada ferro cedeu 3 elétrons, 3 positivo. Lembrando que o elétron tem carga negativa, quando você cede a carga negativa, sobram cargas positivas. E cada oxigênio recebeu 2 elétrons, 2 negativo. Então, esses valores aqui vêm da própria ligação. Porém, quando é uma ligação iônica, isso é relativamente simples.
de se explicar. Mas uma ligação covalente talvez não seja tão simples. Para isso, nós vamos ver agora algumas regrinhas práticas que nos auxiliam para determinar essa carga, que nós chamamos de número de oxidação, de forma abreviada NOx. Então vamos para essas regrinhas para determinação do NOx, que é a carguinha que aparece no elemento. Primeira regra: o elemento hidrogênio tem carga 1 positivo. Tem exceção? Tem. A exceção são os hidretos metálicos, que é quando o hidrogênio está ligado com um metal que é mais eletropositivo do que ele. Isso ocorre com os metais alcalinos. Mas os compostos chamados de hidretos metálicos são compostos pouco estáveis e dificilmente vai aparecer em alguma situação de exercício. Então vamos nos ater à regra principal. Segunda regra: o oxigênio tem a carga 2 negativo. Tem uma exceção importante, que é no peróxido, em especial no peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Nesse caso, a carga do oxigênio é 2 negativo, é 1 negativo, desculpe, e não 2 negativo. Terceira regrinha: metais que têm a carga fixa. A tabela periódica tem muitos elementos e a grande maioria deles são metais, porém só alguns têm a carga fixa. Vou fazer um pequeno esboço da tabela para poder ilustrar isso. Então nós temos aqui na família 1 os elementos que têm a carga 1 positivo, que é o lítio, o sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Na família 2, os elementos todos têm carga 2 positivo, que é o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então a família 1 dos metais alcalinos tem carga 1 positivo. Família 2 são os metais alcalinos terrosos, carga 2 positivo. E nós temos em uma diagonal, mais ou menos por aqui na tabela periódica, o alumínio, o zinco e a prata. Prata tem 1 positivo, zinco 2 positivo e o alumínio 3 positivo. Os demais metais, eles não têm carga fixa. Por exemplo, o ferro, ele pode ser ferro 2 ou ferro 3. Agora, esses metais que eu citei agora, independente da substância que ele esteja, sempre ele tem a carga fixa com esse valor. Bom, vamos à quarta regrinha. Os calcogênios são os elementos da família 16. Esses elementos, eles possuem uma eletronegatividade alta e quando eles estão à direita da fórmula, que significa o quê? Que ele é o elemento mais eletronegativo. Esses elementos vão ter um NOx igual a 2 negativo. Então, por exemplo, H2SO4, H2S. O enxofre é um calcogênio. Aqui, a carga dele é 2 negativo. Ele está à direita da fórmula. Então, veja que ele está à direita. Aqui, o enxofre não está à direita da fórmula. Tem o oxigênio que está à direita, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Então, nesse caso, a carga do enxofre é um outro valor que nós vamos ter que calcular. Quinta regrinha. Os halogênios
da mesma maneira à direita, eles possuem o NOx 1 negativo. Aí, por exemplo, HCl, HClO4. Nesse caso, primeiro, o cloro tem a carga 1 negativo. Ele está à direita da fórmula. Aqui é outro valor, porque ele não é o elemento mais eletronegativo. Sexta regrinha. Toda substância simples. E o que é uma substância simples? É aquela que só tem um elemento. Ela tem NOx 0. Igual no exemplo que eu citei anteriormente do ferro. Deixa eu voltar ele aqui. Aqui, ó, o ferro, substância simples, carga 0. O oxigênio, substância simples, carga 0. Então, se o elemento estiver sozinho, substância simples, a carga é 0. Sétima e última regrinha, a somatória dos NOx é igual a 0. Então, aqui é o epsilon, uma letra do alfabeto grego, e representa somatório. Isso se eu tiver uma molécula. Quando eu tiver uma molécula, significa que a soma das cargas deu 0 e ela é uma substância neutra. Falar assim, molécula neutra é um pouco redundância. E agora, se eu tiver um íon, a soma das cargas vai ser igual à carga do íon. Aí vamos ver alguns exemplos de íon. Por exemplo, aqui, ó, CO3 2- é o íon carbonato. Esse 2- não é a carga do oxigênio, é o resultado da soma. Por exemplo, aqui o íon borato. Esse 3- também é o resultado da soma. O íon H3O+, que é o íon do ácido. Esse positivo não é do oxigênio, não. Ele é o resultado da soma. 1 para o hidrogênio, 2 negativo para o oxigênio, somei tudo, sobra 1 positivo. O íon cianeto, mesma coisa, é o resultado da soma das cargas do carbono e do nitrogênio. E o SO4 2-, que é o íon sulfato. Então, aqui só alguns exemplos de íons para que a gente possa ajudar na hora de fazer a determinação das equações. Agora, vamos fazer então o uso dessas regrinhas para determinação do NOx nas equações de oxirredução e vamos ver também as regras para o balanceamento dessa equação. O balanceamento ele vai igualar as quantidades de cada elemento, tanto do lado do reagente quanto do lado do produto. O objetivo do balanceamento é seguir a lei de Lavoisier, que diz, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se eu tenho 10 átomos de um determinado elemento no reagente, ao reagir e formar novas substâncias no produto, eu tenho que ter esses mesmos 10 átomos desse elemento. Então, as quantidades de um determinado elemento, de um lado ou do outro da equação, tem que serem iguais. Então, o balanceamento ele vai nos ajudar nisso. Lembrando que não é um balanceamento simples, por tentativa, é um balanceamento por oxirredução e ele segue algumas regrinhas. Vamos então a esse primeiro exemplo de balanceamento. A equação nós temos H2S. Vamos buscar as regrinhas para a gente determinar a carga primeiro. Qual é a carga do hidrogênio? 1 positivo. Está na primeira regra. Qual a carga do enxofre? Como ele é um calcogênio, está à direita, 2 negativo. A soma das cargas deu 0? Sim. 1 vezes 2, 2 positivo. 2 negativo vezes 1, 2 negativo. Então, 2 positivo com 2 negativo, carga 0. BR2. A carga aqui é 0. Por quê? Substância simples. Toda substância simples, carga 0. Na água, hidrogênio 1 positivo, oxigênio 2 negativo. A soma também deu 0. 1 positivo vezes 2, 2. Com 2 negativo, soma deu 0. Bom, agora nós temos H2SO4, que é o ácido sulfúrico.
hidrogênio é 1 positivo, oxigênio 2 negativo. E aí nós temos que agora encontrar o enxofre que está aí no centro. Lembrando que a soma das cargas tem que dar 0. Então nós fazemos assim: 1 vezes 2 dá 2 positivo, menos 2 vezes 4 dá 8 negativo. Qual o número que eu vou pôr aqui para o enxofre para a soma dar 0? No caso vai ser 6 positivo, porque 2 com 6 dá 8, menos 8, 0. Então 6 positivo. E por último aqui o HBr, 1 positivo, o bromo é um halogênio à direita, 1 negativo. Bom, o que aconteceu então com as cargas? O enxofre, ele saiu de 2 negativo para 6 positivo. Então ele variou de 2 negativo para 6 positivo. E o bromo de 0 passou a 1 negativo. O que aconteceu então com esses elementos? O bromo sofreu o que a gente chama de redução. Na redução, a palavra redução, ela vem da redução numérica, né, de 0 para menos 1, o valor numérico diminuiu. Por quê? Porque ele sofreu a redução, ganhando elétrons que têm carga negativa. No caso, houve uma variação de 1 unidade. O enxofre, de 2 negativo para 6 positivo, ele teve uma perda de elétrons, portanto, uma oxidação, com a variação de 8 unidades. De 2 negativo, aí menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Variou 8 unidades. Vou separar aqui os que tiveram variação para a gente poder visualizar melhor. Então aqui, o enxofre de 2 menos passou a enxofre 6 mais. Variou 8 unidades. O BR2, carga 0, foi para o BR, carga 1 menos. Variou 1 unidade. O próximo passo, eu vou multiplicar essa variação pela maior atomicidade, que é o número de átomos que vem aqui no elemento. No caso do enxofre não tem nada aqui, não tem nada aqui, então quer dizer que é 1. Então eu multiplico por 1. No bromo eu tenho esse aqui, ó, com 2 de atomicidade, então eu multiplico 1 por 2, ficando então 2 de resultado. O 8 e o 2 é possível simplificar dividindo os 2 por 2. E é obrigatória essa simplificação, porque no balanceamento eu devo usar os menores números possíveis. E aí então nós temos o 4 e o 1 que vão ser invertidos para que eu possa começar o balanceamento. O 1 e o 4 eu vou jogar na equação para o balanceamento. Por que ocorre essa inversão? Porque na reação de óxido-redução eu tenho uma transferência de elétrons. Então, quem oxida está transferindo elétrons para quem reduz. Por isso, dessa inversão dos valores. Então, o número 1 eu vou pôr na frente do enxofre. Qual dos dois? Se eu tiver apenas os dois com a mesma atomicidade, eu posso pôr na frente dos dois. Então, ponho um aqui e um aqui. Ó. Um na frente desse enxofre, um aqui na frente desse enxofre. O 4 eu vou pôr na frente do bromo. Como eu tenho esse de maior atomicidade, eu ponho apenas na frente dele. Nesse caso, não vai na frente dos dois. E agora eu continuo o balanceamento fazendo comparativo de um lado com o outro. Vamos pegar elemento por elemento. Por exemplo, o bromo. 4 vezes 2 são 8. Então, do lado direito da seta também tem que ter 8. Então, vamos pôr um 8 aqui. Ficou a água por último. Quantos hidrogênios eu tenho no produto? 1 vezes 2, 2. Com mais 8, 10. Então, do lado do reagente tem que ter 10. Como aqui já tem 2, então aqui vai ser um 4. Que 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10.
E por último, vamos conferir o último elemento, que é o oxigênio. Quantos oxigênios nós temos aqui? 4. Quantos nós temos no produto? Também 4. Então, o balanceamento foi feito seguindo as regrinhas de oxidação. Vamos agora para nossa letra B da lista. Vamos determinar então a carga desses elementos. Potássio, 1 positivo, ele é da família 1, metal alcalino, carga 1 positivo. Oxigênio, 2 negativo. Vamos determinar então o cromo que está aqui no centro. 1 vezes 2 dá 2, menos 2 vezes 7 dá menos 14. Então aqui vai ter que ser 12, porque 2 com 2, 12, 14, menos 14, zerou. Só que aqui em cima eu não vou pôr 12, vou pôr 6, porque 6 vezes 2 dá os 12. 1 positivo, 1 negativo. 1 positivo, 1 negativo. Aí eu fiz assim só para explicar uma coisa. Algumas pessoas preferem usar o sinal após o número, outras preferem usar o sinal antes do número. Não tem a mínima importância isso, porque na verdade mais 1 quer dizer uma carga positiva, menos 1 quer dizer uma carga negativa. Bom, aqui nós temos o cloro, que é um halogênio, à direita menos 1. Menos 1 vezes 3, 3 negativo. Então o cromo aqui é 3 positivo. Aqui é carga zero, porque é substância simples. Na água, 1 positivo, 2 negativo. Bom, vamos ver aqui quais elementos tiveram variação na carga. O cromo, ele saiu de 6 para 3 positivo. E o cloro que está aqui no reagente variou com esse cloro que está no produto. Veja que ele não variou com esse nem esse, apenas com esse. Bom, o cromo sofreu uma redução com a variação de 3 unidades. O cloro, uma oxidação com a variação de 1 unidade. Bom, vamos separar então os que tiveram essa variação para que possamos visualizar melhor. No cromo teve uma variação de 3 unidades. No cloro, de 1 negativo para o cloro 0, variou 1 unidade. O próximo passo é multiplicar pela maior atomicidade. Porém, nesse caso, seria até desnecessário. Por quê? No cromo tem 2, no cloro também 2. Então, eu vou multiplicar os 2 por 2, que vai dar 6 e 2. Só que eu tenho que simplificar, dividindo os 2 novamente. Aí volta o que era antes. Então, no caso de eu tiver que fazer essa multiplicação pelo mesmo número, é desnecessário, porque no final vai voltar o que era antes. Bom, houve então a inversão. Quem oxida cede os elétrons para quem reduz. E agora nós vamos colocar na equação. O 1 então vai ser para o cromo de maior atomicidade. Então coloco aqui o número 1. Às vezes alguém pensa, mas quando é 1 não precisa colocar. Realmente não precisa, mas eu gosto de colocar porque às vezes você não colocando, fica o espaço vazio e aí surge a dúvida. Eu já preenchi, não preenchi. Então é melhor colocar o número 1 que você visualiza o preenchimento. O número 3 vou pôr no cloro de maior atomicidade, que é esse. Agora eu continuo comparando cada elemento. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 potássios, então vamos pôr um 2 aqui. Tenho 2 cromos, então vamos pôr 2 aqui. Agora eu tenho do lado direito da seta 2 cloros, com mais 6, 8, com mais 6, 14. Então aqui nós vamos ter que pôr 14, para ter 14 cloros. Vamos à água, quase sempre a água é a última coisa. Hidrogênio, 14. Então aqui nós vamos pôr 7, 7 vezes 2, 14. Vamos conferir o oxigênio. Quantos oxigênios nós temos no reagente? 7. Quantos nós temos no produto? 7. Então esse balanceamento também já está pronto. Vamos agora a alguns casos especiais.
nós vamos fazer 3 casos especiais. O primeiro caso especial nós chamamos de auto-oxirredução. Vamos determinar as cargas para a gente entender melhor isso. Aqui nós temos carga zero, substância simples. O sódio 1 positivo, oxigênio 2 negativo, hidrogênio 1 positivo. Sódio 1 positivo, cloro à direita 1 negativo, 1 positivo, 2 negativo. Vamos calcular aqui a carga do cloro. 1 vezes 1 é 1. Para menos 6, então falta 5. Aqui é 1 positivo, 2 negativo. Bom, as variações então. O cloro variou para esse cloro de carga 1 negativo e variou para esse cloro de carga 5 positivo. Então, o mesmo cloro 0 variou para dois outros valores. Daí o termo auto-oxirredução, que o mesmo elemento ele reduz e oxida na mesma equação. Então nós temos aqui redução, variação de 1 unidade, oxidação, variação de 5 unidades. Vamos separar então os que tiveram a variação. Lembrando que o que está à esquerda é o mesmo para os dois. Então, eu não preciso multiplicar por 2, porque depois eu vou ter que fazer aquela simplificação. Então, nós só vamos inverter aqui e já vamos fazer o balanceamento. Então, ficou 5 e 1. Qual é a diferença da auto-oxirredução para os casos comuns? A diferença é que, em vez de eu colocar esses números no de maior atomicidade, que no caso é o mesmo para os dois, eu vou colocar aqui ó, na frente do diferente. Então, esse vem para esse vem para esse. Então, 5 eu vou pôr na frente do cloro 1 negativo. E o 1 eu vou pôr na frente do cloro 5 mais. A única diferença é essa, o restante tudo mesma coisa. Então, sódio 5 com mais 1, 6. Então, vamos pôr um 6 aqui. Cloro 5 com mais 1, 6. Então, aqui a gente põe 3, que 3 vezes 2, 6. Ficou a água por último. Hidrogênio 6. Então, aqui nós vamos pôr 3, 3 vezes 2, 6. Conferindo os oxigênios, do lado esquerdo da seta, 6 oxigênios. Do lado direito, no produto, nós temos 3, e aqui mais 3, 6 oxigênios. Então, esse é o caso da auto-oxirredução. Vamos agora a um segundo caso especial, que é a reação com peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é o H2O2, popular água oxigenada. Bom, o potássio, ele é da família 1, 1 positivo. Oxigênio menos 2, hidrogênio 1. Hidrogênio 1 positivo, oxigênio 1 negativo. Lembrando que aqui é uma exceção à regra dos NOx. No peróxido, a carga do oxigênio é 1 negativo. Aqui o potássio 1 positivo. E aqui nós temos o íon cianeto, que é 1 negativo. Então, 3 para menos 6, o ferro 3 positivo. Aqui o potássio 1 positivo, o cianeto 1 negativo. Então, 4, 1 vezes 4, 4, vezes menos 6. Então, 4 para menos 6, o ferro é 2 positivo. Na água é tudo normal. E aqui carga zero, porque o oxigênio está como substância simples. Bom, então a variação que nós tivemos foi do ferro, variando de 3 para 2. 3 para 2. O ferro aí, no caso, sofreu uma redução. E agora o oxigênio do peróxido. Só que ele vai variar com todos os oxigênios. Só que se eu tiver o peróxido de hidrogênio e no produto eu tiver o gás oxigênio, que é o principal produto da decomposição do peróxido, eu sempre vou fazer a variação dele com o gás oxigênio.
Caso na reação não tenha o gás oxigênio, aí sim ele vai variar com a água. Bom, vamos então a estipular quem variou. O ferro teve uma redução, variação 1. O oxigênio teve uma oxidação, variação também 1. Vamos retirar aqui, separar os elementos que tiveram a variação. O ferro de 3 positivo foi para ferro 2. Bom, agora vamos multiplicar pela atomicidade. O oxigênio tem atomicidade 2, multiplico por 2. O ferro tem atomicidade 1, deixo multiplicado por 1. Vamos fazer a inversão para começar o balanceamento. O 1 nós vamos pôr na frente do oxigênio. Então, nós vamos pôr aqui na frente do peróxido, na frente do O2. O 2 na frente do ferro. Como os dois têm a mesma atomicidade, também podemos colocar na frente dos dois. Potássio, 2 vezes 4, 8. Como aqui tem 6, falta 2. Ficou a água por último. Hidrogênios, 2, com mais 2, 4. Então, aqui vai ser 2, que é 2 vezes 2, 4. Vamos conferir os oxigênios. 2, e aqui mais 2, 4. Então, do lado do produto, nós temos 2, com mais 2, 4. Então, nossa reação está balanceada. Vamos para o nosso último exemplo, uma reação chamada de reação iônica. Bom, nessa reação, nós temos essa substância que é uma molécula, porque não apresenta nenhuma carga visível. E aqui nós temos um íon, que já tem uma carga visível, que quer dizer que o resultado da soma das cargas tem que dar esse valor. Então, vamos fazer a determinação das cargas. Bom, o oxigênio é menos 2, o hidrogênio mais 1, então aqui vai dar menos 3, então o cromo é 3 mais. Quando tem parêntese, o número que está aqui coincide sempre com a carga do primeiro positivo. Agora aqui, o IO3, 1 menos. A carga do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, o iodo vai ser 5, porque 5 menos 6 sobra 1 negativo. Então, a diferença é que aqui, na molécula, a soma tem que dar 0. No íon, a soma tem que dar esse valor aqui do íon. Por exemplo, aqui, ó, o íon hidroxila. O oxigênio a gente sabe que é menos 2. O hidrogênio é mais 1. Menos 2 com mais 1 sobra 1 negativo. Agora outro íon, o íon cromato. Esse menos 2 não é do oxigênio, é o resultado. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então o cromo aqui é 6, que 6 menos 8 sobra esse valor aqui, que é 2 menos. Aqui o iodo está sozinho, então é o valor que está nele mesmo. E na água, a molécula está tudo normal. Vamos ver as variações. Cromo variou de 3 para 6. Então, o outro elemento, o iodo, variou de 5 positivo para 1 negativo. O cromo sofreu uma oxidação com a variação de 3 unidades. O iodo sofreu uma redução com a variação de 6 unidades. Lembrando que aqui é positivo e aqui é negativo, passa pelo zero, né? Então, cromo 3 mais virou cromo 6 mais. O iodo 5 positivo foi para o iodo 1 negativo. Bom, nesse caso, a atomicidade de todos é 1. Então, não precisa multiplicar por 1. Mas dá para simplificar dividindo por 3. Então, aqui vai ficar 1 e 2. E agora nós vamos fazer a inversão. Bom, vamos jogar então no balanceamento. O 2, vou pôr na frente dos dois cromos, porque os dois têm a mesma atomicidade. O 1 na frente dos dois iodos. Então, um aqui e um aqui também. E agora, aconteceu uma coisa aqui que é muito comum nas reações iônicas.
Não tem como eu continuar comparando, porque aqui no grupo hidroxila tem os elementos hidrogênio e oxigênio. E na água também é hidrogênio e oxigênio. Não tem mais outro elemento para ajudar. Então, eu vou usar um recurso que é a soma total das cargas. Vou usar aqui a variável x e aqui a variável y. E vou somar as cargas totais da equação. De que maneira? Nós vamos pegar, então, e multiplicar esse coeficiente pela soma total da carga. Então, vai ficar 2 vezes 0. Aqui, 1 vezes a carga total, que é 1 negativo. Mais o x vezes a carga total, que é 1 negativo. Igual, a setinha é o sinal de igual. Agora, do outro lado, 2 vezes 2 negativo. Mais 1 vezes 1 negativo. Mais o y vezes 0. Porque a água é uma molécula. E a carga total da água é 0. Então, aqui nós temos 0. E aqui também 0. Então, ficou menos 1, menos x, que é igual a menos 4, menos 1. Então, nós temos menos x é igual a menos 4, menos 1, mais 1. Passei esse menos 1 para cá, positivo. Então, menos x é igual a menos 4. Multiplico por menos 1, então x é igual a 4. Agora, então, sabendo que o x é 4, vamos voltar para a equação. Então, aqui eu substituo aqui, ó, no lugar do x eu vou pôr 4. E agora eu acho o valor de y. Quantos hidrogênios que eu tenho? 2 vezes esse 3 está multiplicando, 6, com mais 4, 10. Então, do lado direito eu tenho que ter 10. Então, o y é 5, porque 5 vezes 2, 10. Vamos conferir o oxigênio. 3 vezes 2, 6. Com mais 3, 9. Com mais 4, 13. Então, do lado direito, tem que ter 13 oxigênios. 2 vezes 4, 8. Com mais 5, 13. Então, nossa equação está balanceada.